Gente, bem-vindos. Esse é o seu Boba Podcast e hoje, em nosso estúdio, eu tenho o prazer de receber uma pessoa para lá de especial. Ela é mãe, ela é esposa, ela é diaconisa e também ela é tia do Ministério Infantil. Hoje eu quero dar boa-vinda para a diaconisa Roberta. Pai Senhor Jesus, diaconisa, como você está? A paz, missionária, a paz, pessoas do YouTube. Estamos aqui para contar mais um milagre. Gente, desde já, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, vocês curtirem e compartilhar, porque esse testemunho que a diaconisa Roberta vai contar aqui hoje é um testemunho tremendo, testemunho da vida dela. Ela vai contar um dos seus muitos testemunhos do que Deus tem feito na vida dela. Então, eu quero que vocês fiquem ligadinhos e compartilhem bastante para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Diaconisa Roberta, há 5 anos atrás, você passou por uma dificuldade muito grande, uma experiência, né, muito complicada na tua vida, de enfermidade, e você foi parar na UTI. Como foi que tudo isso aconteceu? Não, foi no início da Covid, né? Uhum. E como pediram para estar tomando, né, as 2 doses da vacina, eu tinha tomado a primeira, e aí tomei a segunda, e eu já comecei a ficar com alguns sintomas da Covid, já estava de licença em casa, né? Uhum. E aí foi só piorando, não estava conseguindo mais respirar, e aí até falei pro meu marido, não sei se é coisa da minha cabeça ou não, porque eu sentia muitas dores no corpo. E aí eu pensei, vou fazer um teleatendimento, né, pelo celular mesmo, sim, porque pra ver se precisava mesmo ir, porque eu tava com muita falta de ar. Aí a médica, eu consegui fazer pelo celular, ela falou assim, ó, do jeito que seus batimentos estão bem fraco, é melhor você ir logo pra emergência. Sim. E aí eu fui pelo convênio, lá com o meu marido me levou, e aí o médico foi muito bem atendido e falou assim, ó, eu fiz uma bateria de exames e ele falou assim, ó, falou um exame que eu nunca tinha visto na minha vida falar, chama D-dímero, que é um exame de sangue específico para infecção. E ele falou assim que o meu tava em 5.000. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, ó, você vai ser internado agora. Eu falei, nossa, olhamos assim, como assim? Aí ele falou assim, a sua falta de ar é de acordo com a infecção que você tá. Aí tá bom, né? Aí me despedi dele e já fui direto pra UTI. E aí na UTI foi tudo fechado, porque tava ainda muita época na Covid ainda. Sim. E aí eu nunca fui tão, assim, nunca vi tanto médico na minha frente. Tinha infectologista, pneumologista, tive que fazer fisioterapia, porque ainda eu não conseguia respirar. Eu usei uns negócios na perna, né, pra trombose, porque eles fizeram exame da trombose. Sim. E tudo isso, aí eles perguntaram, mas por quê? Eu falei assim, ó, a única coisa que eu fiz foi tomei a segunda dose da vacina como meu trabalho pediu, e dali eu não conseguia mais respirar. E aí eu fui fazendo fisioterapia, e eu falei, nossa, quando eu vou sair desse médico, desse hospital? Porque tava dando 5 dias e nada, em 6 dias, e aí eu lembro que naquela época a gente tinha, não sei se a gente estava ainda na Zona Leste morando, ou na Zona Sul. Acho que na Zona Leste ainda. E eu acho que eu não sei se eu estava na igreja aqui ainda com vocês, eu acho que não. Mas eu lembro que a gente não tava... não, acho que a gente não tava, porque faz 5 anos, que foi no início da Covid. Porque, foi no primeiro ano da Covid, a gente tava se mudando da Zona Sul da Zona Leste pra Zona Sul. E aí, pegamos a primeira vez a Covid. E a segunda vez que eu fiquei ruim, mas eu fiquei depois que eu tomei a vacina, eu fiquei bem pior do que quando tivesse pegado. Sim. Porque aí eu fui pra UTI, respirando. Mas, graças a Deus, Deus foi fortalecendo e eu consegui sair daquela UTI. Diaconisa, quando você recebeu o diagnóstico, né, da situação que você estava, como você se sentiu? Como ficou o seu psicológico? Olha, eu vou ser bem sincera. Deus tem um grande propósito na minha vida. E às vezes isso acontece com muita gente aqui. Sim. Não tô falando a gente aqui, mas no dia a dia. Sim. Porque eu ainda vou falar sério, ainda era muito dura de coração. Porque Deus teve que me quebrar várias vezes ainda. Sim. Porque mesmo na UTI, não entendendo nada porque eu estava naquele lugar, sim, e nada porque eu estava fazendo isso, estava acontecendo comigo, eu só apenas estava me deixando acontecer.
Mas ainda vou contar ainda as partes da história que ainda tive que ter 2 vezes ainda pro hospital. Sim. Verdade, porque se a gente não se quebra, né, pastor? De uma vez, Deus vai lá e quebra de novo. É verdade. Pra até acontecer, porque tinha uma situação na minha vida que ainda eu tinha que pedir perdão Sim. pro meu marido de umas situações e pedir perdão para Deus. E às vezes a gente guarda situações da vida da gente que a gente acha que não sabe por que tá passando. É verdade. E muitas vezes a gente passa porque Deus quer quebrar a gente naquela situação, quer moldar. E ali a gente vai entendendo cada situação. Em algum momento você sentiu medo de não sair da situação que você estava? Olha, eu tava com tanta falta de ar. Eu tava tão ruim que eu não sabia o porquê. E eu posso falar sinceramente para quem estiver assistindo, naquele momento eu não senti medo. Eu acho que eu comecei a sentir medo depois que eu saí da UTI. Porque ainda não conseguia respirar direito. Respirar direito, é. E aí eu comecei a entender, na verdade, depois dali que eu consegui, porque aí eu comecei a entender como é bom a gente ter saúde. Porque se hoje eu tô bem, ainda depois de acho que 3 anos de sequelas ainda, eu comecei a entender depois ali. Porque depois que eu saí do hospital, eu não conseguia lavar louça, eu não conseguia me mexer direito, tudo doía, era uma dor absurda daqui, onde aqui a situação daqui, pra cá. Então a respiração era muito ofegante, era muito difícil tudo, e ali eu comecei a sentir mais medo, de não voltar a ser a pessoa normal que eu era. Aí vai caindo a ficha. Sim, Da verdade. situação toda. Quando você entrou na UTI, no hospital para fazer os exames, você não tinha noção do perigo que você está enfrentando. Não. O médico chegou a diagnosticar para você o que estava acontecendo com você no primeiro momento ou quanto tempo demorou para vir o diagnóstico? Na verdade, depois de uns 4 dias que eles não sabiam o que era, porque eles começaram a fazer um check-up em tudo em mim. O momento que eu senti medo de morrer foi quando eu tive que fazer aquela tomografia com aquele, como chama? Que você tem que tomar um líquido, que muita gente morre com aquilo. Sim. Aquele ali aí naquele momento eu pedi, Deus, eu não quero morrer não. Que eu nem lembro mais a falta de ar, eu não queria morrer com aquele. Porque a gente tem que fazer, com iodo, né? Sim. Aí aquela situação, aí eu pedi, Deus, eu não quero morrer naquela situação, não quero morrer. Aí graças a Deus, fiz e voltei. Porque muitas vezes você toma aquele líquido pra fazer aquele check-up mais completo, e às vezes tem gente que não volta. É verdade. Aí eu falei, nossa, eu voltei. Mas... Deus é tão de detalhista, Sim. que a médica que me tratou no... como fala, quando é vídeo online, Sim. e quando eu tava na UTI, ela me reconheceu. Que bem. Tem noção? Ela falou assim, menina, eu te reconheci. Você tava lá no vídeo, porque pode ser qualquer médico. E ela me reconheceu. E fui muito bem tratada, cuidada por Deus. Nesse momento que você está passando toda essa dificuldade, como você enxergou a mão de Deus em tudo isso? Olha, assim, foi que eu falei pra você, assim, só se eu me sentia sortuda. Mas, assim, como a gente fala assim, eu lembro que eu não aguentava mais ficar lá no 6º dia. Eu lembrando, você estava ensinando as crianças sobre a criação, né? Sim. Eu me associei agora que eu estava igual os dias da criação, no 6º dia e no 7º dia Deus descansou, porque no 7º, graças a Deus, estive lá alta. Porque eu não aguentava mais ficar naquela sala do hospital, no quarto do hospital. E aí eu falo, nossa Deus, tu és lindo, viu? Porque aconteceu novamente. Mas, assim... você tá falando que não é só essa parte, não. Eu tive 1 ano depois, eu tive tudo de novo. Pra dar sequela ainda. Sim. Não sei se você vai me perguntar novamente isso, mas Sim. eu tive a sequela dos mesmos sintomas. Por isso que eu falei que não foi, o primeiro ano foi na UTI. E um ano depois, que ainda, sei lá, algumas pessoas dizem ou não, mas por causa da Covid, os sintomas que eu fiquei da infecção, graças a Deus, esse ano eu tive muito leve, mas no 2º ano eu tive e no 3º ano também. Então, se quiser que eu conte agora, continue Os essas mesmos, histórias.
Você teve os mesmos sintomas da Covid. Primeiro, peraí, vamos lá, organizar. Você ficou na UTI. Primeira né? vez eu Você fiquei ficou na UTI por causa da infecção alta. Sim. E aí depois, um ano depois, eu comecei a, nem ficar por causa da Covid, foi por causa dos, eu acho que sintomas que tem no corpo, sei lá, eu comecei a sentir a mesma dor, muita dor, muita forte aqui, aí eu não conseguia respirar aqui, não conseguia mexer o braço. Eu falei, nossa, de novo não. Mas não era aquela falta de ar igual eu tomei a vacina, era só as sequelas. E pior que foi um ano depois. Aí, de novo, fui pro mesmo hospital, não tinha vaga no hospital. Aí eles me transferiram de ambulância pro hospital, no outro hospital, para não falar o nome do hospital. E nessa época eu já estava aqui na igreja. E aí eu lembro até hoje, isso eu lembro, porque, como dizer, quando a gente está numa igreja, de oração, e aí quando a gente está na igreja não está afastado, porque aquele momento, primeiro momento da UTI, a gente não estava numa igreja ainda, né? Tava procurando, e nesse momento que eu estava no segundo momento do hospital ali, no segundo ano, eu fui fazer um médico foi tentar fazer um check-up de tudo que estava acontecendo comigo, ele falou assim, vou fazer um eco de estresse em você. Que eu também nem sabia o que era, mas um exame que eu não sabia. Que é igual você fazer o exame da esteira, mas você fazer com o seu coração. Mas aí você vai ter que tomar vários remédios na veia. E aí, beleza, né? Fui fazer, era à noite, eu lembro até hoje, que eu nunca vou esquecer que era o dia de culto. E acho que era 8h30, igual vocês ontem horário para os irmãos, por causa 8h30, quase 8, 9 horas da noite, fazendo lá exame lá no hospital, lá na avenida, aqui no centro de São Paulo. E aí, eu quase vi a morte. Foi difícil, porque a minha pressão subiu mais de 23. Eu comecei a me contorcer toda, igual a gente vê nos filmes. E eu falei, não tô aguentando, eu vou ter um troço, Aí só ouvia os médicos falando assim, vão tirar esse líquido dela, vão tirar. E aí, o exame não deu certo, né? Me tiraram, me levaram para uma sala lá, depois eu fui pro quarto, aí só me lembro no outro dia ter acordado, junto com o Silvano lá, e a chefe de enfermagem perguntando. Tava abençoada, falou assim, nossa, você não morreu, né? Nossa, que bênção você tá aqui, né? Eu falei assim, então, como você tá? Eu fiquei 3 dias com dor de cabeça, por causa do exame, foi tão forte em mim, e nesse momento eu vi como Deus me livrou da morte novamente. É como Deus ele faz, né? Como Deus ele age. Nesse momento, você sentiu o propósito, o chamado de Deus na sua vida? Sim, com certeza. Porque você passou pelo Vale da Sombra da Morte 2 vezes, né? A primeira vez na UTI, a segunda vez também você caiu num estado grave, né? E o Senhor também te ajudou, usou os médicos para tirar você dessa situação. Nessa segunda vez que você estava, né? Você passou mal, quanto tempo você ficou internada? Essa vez, eu fiquei 5 dias, dessa segunda vez. Ficou 1 semana internada. Né? O diagnóstico que o médico te deu foi igual do primeiro ou foi outro diagnóstico já diferente? Na verdade, o primeiro foi sobre a infecção viral, né, que teve, né? Sim. De acordo com da situação, né, da injeção da vacina. Sim. E a segunda foi sequela, e ele não conseguiu até hoje descobrir. Então eu falo que na terceira vez que eu tive de novo ir pro hospital, tava sentindo de novo a dor. Sim. E aí falaram que não sabiam também novamente o que era, mas dessa vez foi um sintoma muito mais leve. Que aí eu fui aqui no hospital, aqui no estado da Tapecerica, internada. Fiquei menos 3 dias. Sim. Fui medicada, mas, como diz o tema, só pela boa obra de Deus. Porque esse ano, novamente, eu senti as mesmas dores aqui, que é uma dor que irradia daqui até aqui. E graças a Deus, né, Deus... Assim, usou a vida do meu marido, né? Sim. E ele orou, ungiu. Porque eu falei assim, não aceito ficar de novo com aquela dor. Verdade. Porque é uma dor que não dá pra lavar louça, não dá pra fazer nada, você começa a respirar. E graças a Deus ele orou pela minha vida e não senti de novo. Isso é bom, tem coisa que só Jesus faz. O que o médico falou a respeito da sua recuperação? Como você ficaria depois de tudo isso que você passou? Na verdade, os médicos não sabem de muita coisa, assim, não tô falando dos médicos, mas eles não... desconhecem por que aconteceu tal coisa, eles só sabem assim, foi um milagre, eu estava viva na primeira e na segunda vez, só falam isso. A mão de Deus te sustentou. Nesse período que você passou por todo esse processo de enfermidade, como você estava, como estava a sua fé na presença de Deus? Acho que o tema é fé mesmo, porque
Da primeira vez eu só pensava que não queria morrer, né? E pensava em Deus e na minha família e tudo mais. Sim. E continuava clamando ao Senhor. E aí na segunda vez eu só pensava na igreja, no ministério, na família e pedindo para Deus eu não morrer. E aí, nessa terceira vez, só gratidão por tudo. Mas eu posso dizer assim que de 5 anos pra cá, já estamos no ano 2026, né? Deus não fez só milagre na minha vida, né? Fez na vida do meu marido, na vida do meu filho. Então, experiência pra contar eu tenho, viu? Você, Junto com eles. você é um verdadeiro milagre, né? Na mão de Deus. E o seu chamado? Você é desde criança que você está nos caminhos do Senhor? Ou teve, ou depois que você foi para o caminho do Senhor? Como é que foi a sua trajetória com Deus? Na sua adolescência, antes do seu casamento? Minha mãe fala assim, sempre assim, que ela fala, ai, quando ela vê eu ministrando para as crianças, ela fala assim, ai, minha filha missionária, a minha filha, tá ministrando na palavra do Senhor, porque ela fala assim, que até hoje, o pastor que me apresentou na igreja, né, me levantou lá, eu falo assim, ai, eu unjo ela missionária, eu unjo ela nos caminhos do Senhor, mas nem sempre é assim, né, Sim. porque eu lembro que eu cresci, né, junto com meus pais, sempre levando lá na igreja quadrangular, lá na Zona Leste, que eles me levavam. E aí a gente vai crescendo, né? Adolescente, né? Num grupo de jovens. Mas às vezes a gente quer entrar em outros caminhos, né? Mas continuei. Mas depois de um tempo que você acaba vendo algumas coisas assim erradas, né? Na igreja, e aí a sua carne se torna mais forte. É o que até sempre conversa. Não é o fato de você ver algumas coisas ou não, mas você dar desculpa para você mesmo e você usar essa desculpa para você querer conhecer outros caminhos. É verdade. Nessa época que você passou por todo o processo de enfermidade, o que impactou, qual foi a transformação, melhor dizendo, qual foi a transformação e qual foi a experiência que você tirou de tudo isso? Olha, a experiência assim que eu posso falar para qualquer uma pessoa que estiver assistindo, porque eu falo assim que a experiência não é só minha, né? A experiência também eu tive com meu filho também nesse momento, e a gente se torna além de servo de Deus, mãe, mas em oração, né? Buscar em todo o tempo, porque se a gente não tiver com os caminhos do Senhor, nos caminhos do Senhor, a gente não tem nada na nossa vida, né? Verdade. Porque muitas vezes as pessoas falam que não acreditam em Deus, né? Ou não querem ir a alguma igreja, mas só no momento que você está na presença de Deus, você sabe como é você continuar seguindo, como é você buscando em oração. Porque muitas pessoas eu falo assim, porque eu tenho pessoas que eu conheço não querem estar numa igreja constante, ou não, nos dizem que Deus não existe, mas quando lembra, não está na beira da morte, lembra que Deus existe. Não é verdade? Eu conheço muitos assim. E assim, eu falo, Deus existe. E Deus existe, então prova porque em muitos momentos, meu filho, nesse meio tempo que teve eu, né, na UTI, Sim. depois eu de novo, aí depois foi meu filho, o Luca, nesse terceiro ano, que acho que foi em 2022, que ele ficou muito ruim, ele já estava aqui na igreja, né, então eu não posso parar nem de pensar na Roberta só, eu como profissional, como ministra das crianças, né, mas tem que lembrar da Roberta mãe, Sim. né, que a gente continua sempre em intercessão, e a gente, graças a Deus, que a gente tem uma igreja que intercede também, uma família que, graças a Deus, também ora, também tá junto, porque o que aconteceu com o Luca, eu não conheço nenhuma uma criança que tenha. Até que os médicos falaram que foi um caso raro, que também teve sequelas da Covid com o Luca. Então a sua casa é um verdadeiro milagre, porque começou, né, por você na enfermidade, ter essa enfermidade. Aí logo em seguida, o seu filho, nesse mesmo processo que você estava vivendo, esse período de enfermidade, o teu filho também veio adoecer. Qual foi o diagnóstico também que o médico deu para ele nesse período? Então, no diagnóstico, na verdade, voltamos a falar assim, que os médicos nem sabiam, porque ele estava com uma febre que não passava,
Acho que ele ficou com uns 3 dias de febre. Ele estava no hospital aqui em Santa Terapecerica, foi transferido de ambulância para um hospital lá na Liberdade, fizeram vários exames nele, e ele estava com água nas articulações. Imagina, água nas articulações, que eu nunca vi isso. Ele fez raio-x, estava com água nas articulações, e ele sentia muita dor, a febre não baixava. E aí no 4º pro 5º dia foram descobrir, um médico bem abençoado foi descobrir que ele estava com uma síndrome que chama síndrome de Kawasaki, que é uma síndrome que deu devido à Covid na Europa. E muitas crianças aqui no Brasil, mas quase desconhecem, mas os médicos conhecem quando a gente fala síndrome de Kawasaki. É uma coisa assim, até meio complexa de falar, mas ela altera a veia do coração. Tanto é que agora a gente tem que continuar fazendo acompanhamento com ele no cardio. Mas, assim, só tenho que agradecer, porque em oração aqui, a igreja, oração por ele, e ele é um milagre vivo também, porque ele poderia não estar assim, se movimentando as pernas, os braços, e toda aquela água nas articulações dele saiu, a veia no coração melhorou, e de uma forma sobrenatural. E depois de 7 dias também, ele saiu da UTI. Então, ele é um milagre vivo. Tem coisa que só Deus faz. Como impactou o seu casamento com esse processo inteiro que você passou? Como ficou nesse período do seu casamento? Como vocês conseguiram lidar com isso, com essa tempestade tão grande? Você passou pela enfermidade, seu filho, como ficou tudo isso? Graças a Deus, assim, nessa situação toda, a gente continuou se apegando a Deus, né? A gente se tornou mais unido. E, assim, tenho que agradecer muito ao meu esposo, né? Porque ele sempre me auxilia, em tudo, em casa, com o Luca. Então, eu posso dizer que ele é o meu apoio em tudo. Então, ele sempre me ajudou muito, porque, pelo fato, assim, de a gente conseguir essa dinâmica, né? Quando não tava eu, tava ele. E muito tempo ele ficou lá com o Luca na UTI. E aí eu revezava pra ir pra casa, né? E trabalhar também. Então, ele revezava. E, assim, nem posso dizer assim, mas Deus é, assim, tão misericordioso, que depois que o Lucas voltou pra casa, tava bem, depois de um ano, aí quem volta e fica doente é o Silvano. O seu esposo. Não é? Uhum. E é de uma forma que a gente nem imaginava. Que ele também tem de um diagnóstico errado, que nem poderia estar com ele aqui hoje, né? Se a gente não fosse teimosos e fosse para outro hospital e ver se era isso mesmo. Porque ele teve um diagnóstico de uma coisa, que era problema respiratório, e quando foi ver ele já estava infartando. É uma situação bem complicada. Eu sempre falo que a luta da enfermidade, né, o processo da enfermidade é um processo muito difícil. Primeiro você, segundo teu filho, depois... e terceiro teu esposo. Como ficou essa situação? Como ficou a sua cabeça, o seu psicológico? Como ficou você resolver tanta questão na sua vida? Olha, a gente continuou em oração, né, buscando, mas eu acho que assim, depois que um tempo que passou toda a situação, eu posso dizer que aí eu fiquei bem abalada, porque depois de um tempo que a gente percebe, assim, que, nossa, quantas coisas aconteceram, né, na nossa vida. É verdade. Mas a gente continua, seguindo em frente. E aí eu falo eu falo pro Silvano, graças a Deus que eu estou numa igreja que tem os pastores que conduzem a gente, eu agradeço a sua vida, a vida do pastor, porque se a gente estivesse numa igreja, eu falo, se tivesse uma igreja muito grande, sim, a gente continuava a vida seguindo, e às vezes não estaria alguém para acompanhando a gente. Então eu agradeço muito a vida de vocês, que sempre estão acompanhando a gente. Como você consegue manter a sua fé e viver tantos momentos de impossíveis, de coisas que às vezes você olhava assim e falava, Jesus, será que eu vou sair dessa? Como você conseguiu manter a sua fé nesse momento? Eu vou falar. Pela igreja Tempo de Adoração Adonai. Porque está com a igreja aberta, através da vida de vocês. Porque, querendo ou não, a gente já passou por algumas outras igrejas e
não tinha achado uma igreja que podia te falar que é a nossa igreja como família. E tem uma igreja que pode dizer como família nos ensina, nos incentiva, porque no momento que a gente também está desanimado, vocês vão lá com uma palavra de oração, uma palavra de ministração. Não é aquela coisa só de prosperidade em si, aquela coisa de nos ensina a entender a palavra. E uma coisa também que eu falo que me ensinou também a me fortalecer também foi o ministério chamado infantil, que Deus colocou de uma forma que eu nem imaginava. E eu falo que às vezes ensinar outras crianças, tá cuidando também da obra, nos faz também fortalecer. É verdade. Gente, vocês estão vendo, né? O testemunho maravilhoso da diaconisa Roberta. E ela falando sobre o Ministério Tempo de Adoração Adonai. Sou desse ministério e quero falar para vocês que é muito importante, se vocês quiserem conhecer esse ministério, tem sido um ministério que tem mudado vidas. Um ministério que tem feito diferença na terra. Então vocês que têm vontade de conhecer uma igreja de valor de verdade, uma igreja de família, uma igreja que verdadeiramente busca o Senhor, venha conhecer a Tempo de Adoração Adonai, que vocês não vão se arrepender. Roberta, nesse período todo que você passou por toda essa tribulação, você confiava 100% no Senhor? Ou tinha momentos que você dizia, será que Deus vai fazer? Assim, na verdade, eu nunca perguntei assim pra Deus, será que Deus vai fazer? Na verdade, o que acontece é que a gente, às vezes, no nosso, sei lá, o corpo, ou no momento, assim, da correria do dia a dia com a rotina, às vezes acaba a gente deixando o desânimo a bater, na verdade. Essa palavra, será que Deus? Não. Sim. Mas no momento muitas vezes eu também senti desânimo, senti canseira, né? Estafa mental. Sim. Mas, graças a Deus que eu venho falar assim que como aquele louvor que até veio na minha mente, assim, eu venho falar do valor que você tem. Sim. Porque muitas das vezes a gente acha que não tem valor nenhum, a gente guarda muitas vezes sentimentos, né? E isso tudo não é só, na verdade, Covid, ministério, mas vem antes ainda, porque esse ano, né, no final do mês de janeiro, né, meu pai faleceu, faz 8 anos, e também, querendo ou não, isso mexe muito comigo ainda. Verdade. Então, a Covid, pra mim, às vezes, eu acho que até foi fichinha em comparação da morte do meu pai. Porque, às vezes, quando tá perto de casa, né, a situação de casa, às vezes a dor ainda continua. Mas a gente tenta fazer forte, né? Sim. Porque faleceu primeiro o pai do meu esposo, né? Depois de 8 meses faleceu o meu pai. E, por enquanto, eu sempre mantive forte para fortalecer minha mãe, os entes queridos. E depois, de um tempo, você vai tentando processar. Mas aí depois veio e já estava com meu filho, né, pequenininho. Então, veio toda a correria do trabalho, mudança também de trabalho, depois veio Covid, depois veio tudo isso. Então, depois de um tempo que eu percebi, veio a estafa mental. É um processo muito grande, né? É por isso que nós temos que fazer o que a Bíblia fala pra gente, acreditar, confiar no Senhor, porque a Bíblia não fala que nós teremos uma vida maravilhosa aqui na terra sem problema nenhum, que nós não vamos enfrentar nada disso. A Bíblia só fala que precisamos ser fortes, né? Que com Jesus nós conseguimos passar por tudo isso. Você mencionou a perca do seu pai, né? É uma coisa muito dolorida, muito complicada. E teve também, de um jeito ou de outro também, você teve que ficar ali sustentando a sua mãe também, né, em oração, né, em carinho e amor. Também que perdeu o seu esposo também que perdeu o pai. Você, nesse momento você olha e você entende que isso aí faz parte de um processo. Deus estava te preparando, te lapidando, cuidando de cada detalhe para te usar para um chamado maior na tua vida? Olha, nunca tinha percebido isso. Mas é bom observar, né, que de repente muitas pessoas que estão nos assistindo agora, que estão passando por um momento terrível, né, e às vezes pensa, eu vou acabar aqui, gente, não vai. Às vezes tem processo na nossa vida que faz a gente crescer, faz a gente evoluir, e, né, e é para Deus resolver, e é para Deus fazer algo grande na nossa vida. Então, você nunca tinha parado para pensar que toda a dificuldade que você enfrentou fazia parte de um processo? Isso é verdade. Porque pra gente poder dar testemunho, pra gente poder... Foi o que eu falei, pra eu ser o que eu sou hoje, eu tive que
Acho que passar por uns bons momentos. Até o que eu falei na juventude, até um tempos atrás, a gente tem que dar valor ao que eu tenho hoje. Verdade. Até, foi o que eu falo, a vida de um cristão não é só feita de bons momentos. A vida do cristão também é feita de situações difíceis. Né? Porque a gente esquece de cada história da Bíblia que tem, que cada um passou suas dificuldades, e Deus nos ensinou, né? Que só depende dele, depende da gente para abrir o mar vermelho, né? Verdade. Então o mar como você mesmo fala, que a dificuldade não dura para sempre. Não. Então, foi que eu tenho aprendido muito. Tudo tem um processo na nossa vida. Né? E cada processo eu tenho aprendido a viver através de fé, resiliência, continuar em constância no tempo do Senhor. E uma coisa que eu tenho aprendido muito é continuar na obra do Senhor. Porque viver o chamado. Porque se a gente está aqui, é porque Deus tem um propósito. É uma coisa que eu muito falo, assim, pra mim mesmo, todos os dias. Porque a pessoa pensa assim, a Roberta tá alegre hoje, mas ela tá cheia de bolso com dinheiro. Não tem, gente. Não tô, mas eu tô cheia de saúde. A Roberta tá sorrindo, às vezes tá super feliz. Não. Só Deus sabe cada situação que a gente tem. Mas a gente tem que estar feliz porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é verdade? É verdade. Amém por isso. Roberta, deixa eu te perguntar. Pra eu não esquecer disso que eu quero muito te perguntar. O que você diria pra Roberta de alguns anos atrás? Eu diria pra Roberta de alguns anos atrás, que é o que eu diria para muitos jovens, ou até jovens senhoras que acham que são jovens também, que estão fora dos caminhos do Senhor. Volte para Deus enquanto é tempo. Porque às vezes a gente tem 20, tem 30, tem 40, né? Acha que pode aproveitar o tempo que quiser aproveitar. Eu sei que Deus tem um tempo para cada um. Como Ele teve deu um tempo para mim, e graças a Deus que eu consegui sobreviver esse tempo. Mas poderia não ter sobrevivido. Mas é porque eu acho que ele sabia que tinha um chamado na minha vida. Sim. Mas eu não sei qual é o tempo que vocês têm aí hoje, que estiver assistindo. Quantas das vezes eu quis experimentar as coisas do mundo, e eu falo, a Roberta do passado, se eu voltasse, eu continuaria na mesma experiência de estar focada nas coisas de Deus. Não gostaria de voltar a ser a Roberta de antes querendo experimentar as coisas do mundo, porque não tem mais nada que a gente tem que experimentar. É até o que muitas vezes eu falo pra pessoa, esse negócio de querer experimentar bebida, experimentar, sei lá, conhecer várias pessoas, só traz traumas pra você mesmo, da qual depois que o tempo que você voltar pra Cristo, você vai ter que continuar se livrando desses traumas. Então, se você não tivesse que ter experimentado nada, você não teria que se livrar de nada daquilo. Então eu falo que essa Roberta de 4.5 que eu vou fazer semana que vem, 45 anos, né? Eu diria assim, continuasse sendo a missionária que ela poderia ter sido antes. Sim. Porque teve um tempo que, quando eu estava mesmo na igreja, acho que eu tinha uns 25 anos mesmo, eu cheguei a evangelizar no carnaval, quantas igrejas que eu estava, mas depois de um tempo, você se pergunta por quê, né? Você se desvia, não sei, né? Como a gente ensinou para as crianças hoje, né? Sobre a serpente, muitas vezes a gente acaba sempre ouvindo a voz da serpente, a voz do inimigo, né? E quer achar que quer conhecer outro momento. Mas não queiram conhecer, meus irmãos, ou minhas irmãs. Queiram fazer qual é a boa, perfeita vontade de Deus para sua vida. Porque é o que foi que eu estava falando para uma irmã hoje da igreja. A gente não sabe qual é o tempo. Então não queira achar que amanhã você vai voltar para os caminhos. Graças a Deus que Deus me livrou da morte uma vez na UTI, e ainda estava meio reticente. Sim. Sabe? Que achando que estava tudo bem, né? Porque tem gente que muitas vezes está crente na igreja e ainda está fazendo as coisas do mundo. Não faça isso, meu irmão. Deixa Deus te tratar. Não falar que você tem que estar tudo certinho. Isso. Não, Deus, o Espírito Santo que vai te tratar, como a missionária mesmo fala. Ele vai tratar o que está precisando ser tratado, o que você está precisando ser mudado, só Deus vai te mudar. E eu tenho, assim, pedido cada dia mais, para Deus tratar para a minha vida o que eu preciso ser tratado cada dia mais. Porque eu falo assim que, se eu tivesse que ministrar os jovens, como ministro as crianças, que não tem coisa melhor do que a gente estar nos caminhos do Senhor, né?
Porque eu quero estar no livro da vida. Mas quando a gente tem, eu falo porque eu envelheci muito, assim, porque parecia quando eu tinha 25, parecia que eu tinha 20. E aí, como se fala assim, eu antigamente, assim, minha mãe era muito, assim, fechada, então não podia sair. Aí eu falei, mãe, por que eu não posso sair? Por que eu não posso fazer tal coisa? E aí eu queria saber por que não podia fazer tal coisa. Aí eu descobri por que eu queria fazer tal coisa. E aí eu até falo pra minha mãe, agradeço até ela por ter me limitado a não fazer tal coisa. Porque me limitou a até não ter tido grandes experiências lá no mundo. Sim. Porque prostituição, bebedice, essas coisas que muitas pessoas acham que está sendo feliz. Mas na verdade está fazendo mal só para ela mesma, para a pessoa mesmo. Verdade. Então eu falo assim, volte enquanto é tempo. Porque hoje em dia a gente vê tantas pessoas morrendo do nada, né? Sim. Ou infartando, ou ficando doente do nada e não sabendo por quê. Mas Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem chamado na vida de cada um, né? Mas só basta cada um querer mudar. Querer mudar, querer Eu aceitar. agradeço por Deus ter tocado a minha vida, mesmo tendo até um certo tempo mais tarde, mas graças a Deus eu creio que cada dia mais eu quero ser mudada, moldada, para estar com Deus na glória. Amém por isso. Você tem 40 anos de idade, já 45 anos de idade, e ela já tem tanta experiência com Deus, né? Tem um chamado incrível, tem feito a obra do Senhor, né? Com muito amor, com muito carinho. Como eu digo assim, como você falou, quem estiver assistindo, né, muitas vezes a gente não agrada todo mundo, né? Verdade. Porque nem Jesus agrada todo mundo. Mas eu quero assim dizer assim, se eu não tenho te agradado, quem estivesse me assistindo ou não, mas assim, eu estou todo dia em constante transformação. Deus vai me transformar e transforma quem estiver assistindo também, não é verdade? É verdade, eu creio nisso, né? Deus tem transformação incríveis nas vidas das pessoas, só as pessoas aceitar. Então a tua vida é uma grande obra na mão de Deus, né? A tua vida é um milagre, né? De transformação. De transformação. Assim, é incrível ver. Eu quero falar também com você hoje, né? Já falamos dos testemunhos maravilhosos que Deus tem feito na sua vida, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos. E eu te pergunto hoje, a tua casa, a saúde do teu esposo, dos teus filhos, a tua saúde tá tudo bem? Deus realizou a obra na vida de vocês? Graças a Deus tem realizado, né? Cada dia mais. Isso é muito maravilhoso. Então, graças a Deus, pelo que Deus fez, né, por esse testemunho que Deus fez de cura, libertação e liberação de bênção na sua vida. Agora eu quero te falar de algo muito importante para você, que é uma coisa que eu sei que você faz com muito amor e carinho. Como nasceu esse chamado para o Ministério Infantil? Não, pode dizer assim, só porque eu tenho um filho, nasceu essa experiência. Eu acho assim que não foi só por isso, né? Sim. Porque, como eu falei que a gente estava procurando uma igreja, né? Depois que mudamos aqui para a Zona Sul, né? E aí começamos em outras, então toda vez eu procurava uma igreja que tinha ministério infantil para poder levar meu filho para ir pra igreja, né? Sim. Mas até aí a gente estava visitando a igreja de vocês, né? E aí eu lembro que eu estava até no ônibus, né? E assim, eu acho que nunca vou esquecer essa data, porque Deus colocou no meu coração e falou assim, faz o dia do pastor. Eu falei assim, mas como não? Isso é do Ministério Infantil? A pastora tá até aqui perto. E aí, eu perguntei pras meninas, né, lá Sim. na igreja, que nem era do Ministério nem nada, eu falei assim, eu posso fazer uma homenagem pro dia do pastor? Que eu vi que é muito legal isso, que eu nem mexia, né, com o Ministério Infantil. Uhum. Porque eu já fui de outra igreja e eu cuidava dos jovens, né, algum tempo atrás. Muito tempo atrás. Mas aí elas falam, não, pode. Aí Deus foi colocando um sonho em mim, né, de fazer das ovelhinhas. Nem sabia que elas também cantavam só ovelhinhas, né? Sim. E aí pra mim foi um marco esse momento do dia do pastor, lá na outra igreja que nós estávamos, lá na menor. Sim. E aí eu fui gostando disso, as meninas foram me chamando, quando eu fui ver, nunca mais saí, estou aqui. E aí a missionária me chamou para ajudar, e quando foi ver já estava enturmada com o ministério. E agora eu não quero sair tão cedo. Tem que continuar com o chamado, né? Que é muito importante. Deixa eu falar. Qual é a maior dificuldade que você enfrenta no Ministério Infantil? Qual a sua maior dificuldade que você tem enfrentado? Mas referente à minha pessoa? Ou referente às pessoas, igreja, como? A sua pessoa. Qual a situação mais difícil que você enfrenta? Eu acho que comigo mesmo.
Porque, como eu falo, que nós mesmos somos nossos próprios, não posso falar inimigos, Sim. mas nossos próprios desafios. Eu acho que é a nossa própria dificuldade. Porque eu falo assim, que às vezes Deus coloca um sonho em mim para fazer tal tema, tal coisa com as crianças, mas depois vem aquele desânimo, então por isso que eu falo que eu sou o meu próprio desafio. Que às vezes, esse dia eu estava estudando Sansão, né, para ministrar numa outra igreja, e no momento que eu estava assistindo um desenho, né, para ver, ele falou assim, que a pior coisa que destruiu Sansão foi ele mesmo. Sim. Porque Verdade. ele não sabia exatamente a força que ele tinha. E muitas vezes eu tenho vontade de fazer as artes, fazer as coisas, mas vem aquele desânimo. E aí eu falo para Deus, me volta de novo, me dá fé de novo. Aí vem a missionária falando uma palavra bonita, voltando, aí eu vou lá e consigo fazer as coisas com as crianças. Mas uma das coisas que mais me anima é ver o sorriso das crianças, o abraço, é ver quando elas estão aprendendo como foi hoje. Então aí eu volto e faço as coisas tudo de novo. Por quê? Porque a gente é ser humano, né? Então a gente tem que continuar nesse mesmo ritmo. Mas eu fico feliz por estar conhecendo mais ministras do Ministério Infantil, conhecer também os desafios dela e ver que não é só comigo também. Ver que a gente... E eu também só estou crescendo eu estou só uma sementinha crescendo nesse ministério aí, que tem tanto para crescer. Tia Roberta, qual foi um momento muito emocionante, marcante, que você teve, assim, no Ministério Infantil? Um momento que te marcou, que você fez algo, assim, e aquilo te emocionou com as crianças? Eita. Nossa. Que são vários, né? São muitos, gente, mas aquele que te marcou, que você falou assim, meu Deus, que coisa linda, que maravilha. Acho que foi o primeiro evento que fizemos aqui na Igreja Nova, que foi o tema da Arca de Noé. Eu acho que tinha bastante gente, assim, que era da época antiga aqui da igreja. Fizemos uma decoração linda. E até que eu não sei se eu ministrava bastante ainda para as crianças, mas eu sinto que tinha tantas crianças naquele mesmo sentimento, que eu falei, nossa, eu tô gostando desse ministério. Lembro desse dia, né? Foi um dia muito marcante. Até onde a gente tem as fotos de todo mundo, foi legal. E o recente hoje foi estar vendo a evolução da nossa escola bíblica também, com as crianças do bairro também tá vindo. Foi também um momento muito bacana. É um ministério, gente, maravilhoso, ministério infantil. E para você que tem vontade de trazer o seu filho para conhecer, entra nas redes sociais da Igreja Templo de Adoração Adonai, e lá você vai ver o dia de culto, programação. Manda mensagem para a tia Robertinha, ela vai estar passando para você dia de eventos. Temos a escola bíblica com café da manhã, que é muito maravilhoso. Então, se você tem interesse em trazer teu filho para uma boa igreja, para ele ser cuidado por pessoas que têm amor pelo que faz, entre em contato com a Templo de Adoração Adonai, que você vai ser bem recebido. Seu filho vai ser bem recebido. Gente, eu vou chamar de tia Robertinha. Que a diaconisa contou o testemunho, agora é tia Robertinha. Você já recebeu algum milagre através desse ministério infantil? De alguma criança, você tá falando? Ou meu pessoal mesmo? O seu pessoal. Eu acho que todos os dias. Todos os dias, né? Porque, eu falo, quando a gente pensa em desistir, né? Quando a gente pensa em, sei lá, desanimar, eu lembro que tem criança que depende da gente estar ministrando. Eu lembro que eu cresço com esse ministério. Sim. Eu cresço toda vez que eu vou pegar um tema para estudar. Eu cresço também. Então, eu lembro, esses dias também estava estudando, que Deus não quer a gente para ser morno, não. Deus quer pra gente estar fazendo alguma coisa a mais na obra. Então eu penso assim, nossa, às vezes eu quero, assim, estar fazendo mais para Deus, mais coisas, assim. Às vezes eu falo, Deus, não sei o que eu tenho que fazer mais, mas eu quero mais. Eu quero mais porque eu só quero agradecer a Deus por estar viva. Então, às vezes eu falo assim, Deus, eu até falo para as pessoas, não tô querendo fazer mais para me agradecer, não. Na verdade, eu quero só estar doando aquilo que Deus me deu, que é a vida. Porque em muitos momentos eu poderia estar morta, em muitas situações que eu já fui quase lá, sim, e
e Deus me deu a vida novamente. Então, para muitas pessoas, meu testemunho pode ser, sei lá, fraco, ou pode ser razoável, mas só eu e Deus sabem no momento que eu senti muitas dores, ou achei que não poderia estar aqui, ou poderia até continuar com sequelas, e graças a Deus hoje eu posso limpar minha casa, eu posso estar no ministério cuidando das crianças, mexendo no meu braço, respirando. Então, só tenho que agradecer. Porque tem coisas, né, que Deus faz e é incrível tudo isso que Deus faz por nós. O que você aprende mais com essas crianças? O que eu aprendo mais com eles? A gente aprende que tem que ser mais didático, né, como falar com eles. Aprende que a gente tem que saber olhar no olho deles. Aprende que a gente não pode desistir, né? Que eles sempre nos ensinam. Eles sempre falam sobre amor. Tia, eu amo minha família, eu amo essa igreja, eu amo a Deus. Aí fala assim, é verdade, a tia também ama vocês. E assim, eu tenho aprendido, né, que é através dessa igreja, né, aprender fazer a palavra de Deus para outras pessoas. E coisas que antigamente eu não fazia, né, só ficava no meu lugar, no meu canto, e através disso eu tenho feito missões, né? Tenho ido em outras igrejas e eu tenho visto o olhar de cada criança, o sorriso, o abraço, ou até outras crianças que vêm de outras igrejas, né? Através dos convites, né? Vindo aqui também no cinema, aqui que nós fizemos, foi tão bonito, gostoso. Não foi só pelo alimento, mas pelo alimento espiritual e ver a alegria das crianças, isso é muito bom. É maravilhoso. E lembrando para vocês que estão aí assistindo, que apoia esse Ministério Infantil, gente, porque é um ministério muito importante para a igreja, né? É um ministério que ele tem crescido a cada dia. E esse Ministério Infantil, ele costuma vir a criança, depois vem o pai, vem a mãe, verdade. né? Vem todo mundo assim pra igreja através do Ministério Infantil. Deixa eu te perguntar. Mas você falou, isso é verdade, porque quando eu tenho que fazer cada tema de cada culto kids, eu coloco meu marido pra trabalhar, eu coloco o Luca pra trabalhar, então vai todo mundo da família trabalha. Então, a família inteira trabalha, né? Isso é muito importante. Deixa eu te falar. Deixa uma palavra para uma pessoa, para alguém que está pensando em desistir do Ministério Infantil, que acordou e disse assim, olha, eu já não vou mais trabalhar nesse Ministério Infantil porque está me dando muita dor de cabeça, eu não tenho tempo, eu estou enfrentando muita luta. E você enfrentou tanta coisa, tanto desafio, tanta enfermidade, e você hoje cuida do Ministério Infantil. O que você tem para dizer para essas pessoas que quer desistir do Ministério Infantil? Então, eu não sei se você, irmã, que está assistindo agora, né, não tem seu esposo também que não te ajuda, porque a gente não sabe, eu tenho, da graça a Deus que meu marido, assim, é cristão, me ajuda muito, mas não desista, porque o inimigo veio para nos trazer fraqueza, desânimo, mas saiba que o maior foco na sua vida é falar do amor de Deus para as crianças, trazer uma sementinha, e você cresce nesse momento, né, e você passa para outras pessoas também. Eu falo isso, porque toda vez que eu preciso mais aprender da palavra de Deus, eu sei que tem uma criança para ensinar, então eu também estou aprendendo com aquela semente, né, então não desista, minha irmã, não sei qual a sua dificuldade que você tem em casa, se é financeira, ou se é espiritual, ou se é na saúde, mas saiba que tem uma criança que depende de você também. Então, não desista desse foco, desse chamado que é da família, né? Sim. Que precisam muito da gente. E não desista de Jesus na sua vida. Gente, né? Que coisa maravilhosa, que papo maravilhoso, né? Que testemunho grandioso, gente. É importante. Você precisa entender que você precisa contar os feitos de Deus na tua vida. Tudo que Deus faz por você tem que ser contado, tem que ser compartilhado. Porque tem pessoas que precisam ouvir, né, o que Deus fez. Tem pessoas que já não acreditam mais em milagre, mas eu falo para vocês, Deus ainda faz milagre. E pra gente encerrar, tá muito gostoso, nós precisamos encerrar, mas vai ter mais dias que a gente vai vir aqui contar mais, né, conversar mais, porque eu sei que tem muita coisa ainda, tem outro testemunho que a diaconisa vai contar aqui pra gente, né, pra encerrar nesse dia. Quero te fazer essa pergunta. Você se sente apoiada nesse ministério para trabalhar no Ministério Infantil? Sim, graças a Deus.
Eu fico feliz de estar numa igreja, no ministério que me ensina, né, e me ajuda a crescer no ministério infantil. Então, eu tenho que agradecer ao missionário, ao pastor, as filhas da missionária que sempre põem elas para estar fazendo as coisas, né? Eu fico muito feliz por isso, porque somos uma família, né? E eu não sei se você está numa igreja pequena, grande, mas veja com seus pastores também, né? Para a gente se sentir acolhido, porque esse ministério é a sementinha, porque depois eles vão se tornar jovens, vão se tornar adultos, para que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas eles sempre lembrem da semente que foi plantada. Porque eu lembro mesmo quando eu era criança, né? Ia para as escolas bíblicas de férias, né? Para aquela bagunça de todas as crianças. Eu lembro até hoje de uma igreja batista lá perto da casa da minha mãe, que tinha aquele momento mágico. Mesmo em momentos que você desviou, lembra daquela palavra que foi ministrada e volta para Jesus. Porque Jesus quer que você volte, quer que você se abra, mas ele é uma porta. Mas você só entra, Jesus só entra se você abrir, né? Abrir a porta. Não é, meu irmão? Verdade. Minha irmã, se você tá aí com insônia assistindo, porque eu lembro quantas vezes eu tava com insônia, ou não sabia o que assistir, e você acha uma palavra. Então eu espero que você tenha achado essa palavra no seu coração. Não sei se, com todas as coisas que a gente assiste no jornal, né, vem rede social, e nossa mente fica tão perturbada. Quantas vezes a gente não se pergunta, né? Por quê, né? Mas se deixa Deus trabalhar. Porque se a gente não deixar Deus trabalhar, a gente morre. Igual uma sementinha, né? Igual uma flor. Verdade. Então deixa Deus regar a sua vida. É isso que eu falo. Gente, que coisa maravilhosa. Que palavra gloriosa, né? Tudo da parte de Deus, gente. Aqui então vocês que estão aí do outro lado, ouça esse testemunho com muita atenção. Ouça cada conselho que aqui foi dado para vocês, porque eu tenho certeza que Deus também irá fazer uma obra extraordinária na vida de vocês. Quem sabe você está aí passando uma situação difícil, mas Deus ainda tem algo muito especial para a vida de vocês. Tia Robertinha, diaconisa, eu quero agradecer pela sua participação hoje e já quero deixar já o convite aqui para você voltar outras vezes e que Deus possa abençoar a tua vida, te dê força, coragem para que você possa estar fazendo essa obra a cada dia. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Deus abençoe você. Obrigada, missionária. Obrigada, Igreja Tempo de Adoração, por nos receber tão bem. Eu só tenho a te agradecer, né, por isso, por tudo, né. Espero que tenha feito uma bênção, um testemunho, né, e possa abençoar a muitos também. E continue orando pela minha vida, pela vida da minha família. Eu quero continuar orando pela vida de vocês. E espero que o meu testemunho possa ser fruto na vida de outra pessoa. Amém, por isso vai ser. Gente, esse é o seu Boa Obra Podcast. Vamos ficando por aqui. Não deixe de compartilhar, se inscreva no canal, comente, gente, comenta, porque vocês curtem e vocês compartilham, mas vocês não se inscrevem. Então se inscreva, diga de onde você está assistindo esse testemunho. Então não deixe de nos seguir, viu? Então que Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Lembre-se, estamos diante de uma boa obra, de maneira que não podemos parar. Deus abençoe. Beijo. Até mais.